Vamos então falar sobre os pontos básicos do nosso crochê. A gente vai começar com o mais simples e mais básico de todos, aquele que dá início a toda execução em crochê, a correntinha. É muito interessante que você se atenha sobre o símbolo que representa a nossa correntinha, que é um círculo. O formato deste círculo pode variar, mas todos eles serão a representação da correntinha. Como que isso é representado em um gráfico? Então você vê uma continuidade de correntinhas. Isso se dá pela quantidade de correntinhas necessárias para a execução de qualquer trabalho que você venha a fazer. Então, observe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas é a quantidade que aqui é nos apresentada. Assim sendo, vamos fazer as 10 correntinhas. Um detalhe: por onde que eu devo começar a leitura dessas correntinhas? Ou seja, é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Assim como na execução, normalmente se lê da esquerda para a direita, mas pode haver alteração, nada indica que sempre seja assim. Assim sendo, o melhor é que você sempre busque a informação no próprio gráfico. Normalmente, há sempre uma setinha que indica por onde devemos começar. Aqui no caso, eu indico que o início da execução é do lado esquerdo. Então, vamos fazer as nossas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Bom, para iniciar a execução, você precisará ter então um círculo, um primeiro ponto na agulha. Como que eu faço isso? Normalmente eu passo o fio entre os dedos, olha lá, trance da melhor forma possível o fio entre os dedos. Com a minha agulha de crochê, eu passo entre o fio e o dedo a agulha por debaixo dele. Faço uma voltinha, giro, olha lá, dou uma laçada, repare que aqui tem um nó, dou uma laçada e puxo para fora. Aqui eu ajusto, tendo então o meu nó, ok? Precisamos de 10 correntinhas, então vamos lá, laço, puxo a laçada para fora, fiz uma, laço, puxo a laçada para fora e fiz 2, laço, puxo para fora, 3, aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Nesse momento eu tenho meu cordão com 10 correntinhas. Uma vez que todas as 10 correntinhas foram feitas, nós daremos continuidade ao nosso trabalho. E agora, o que nós vamos ver, o ponto ao qual nós vamos falar, será o nosso ponto baixo. O ponto baixo eventualmente aparecerá como um X, eventualmente como uma cruz. Verifique o que significa o desenho na própria legenda. É a melhor opção que você deve procurar. Vamos ver como que o ponto baixo vai ser apresentado no nosso gráfico. Então veja, para cada correntinha, você observa que há um ponto baixo. Olhe lá. Então eu tenho a mesma quantidade de pontos baixos que eu tenho de correntinha. Um fator interessante e que na verdade vai definir se a sua execução vai ficar bem correta, bem certinha, bem uniforme ou não,
é você se atentar que o ponto baixo, ele possui uma altura, ou seja, quando eu executo o ponto baixo, o meu trabalho aumenta. Assim sendo, se eu simplesmente sair daqui, que foi minha última correntinha, e já fizer o meu ponto baixo sobre esta correntinha, eu terei um trabalho que ficará grosso, ficará torto neste ponto. E o que eu faço para que isso não aconteça? Antes de iniciar a carreira de pontos baixos, eu simplesmente adiciono uma correntinha. Então, ao invés de ter 10, eu passo a ter 11. E o meu primeiro ponto baixo é iniciado sobre a segunda correntinha. Vamos lá, então. Como trabalharei agora o ponto baixo, então eu adiciono uma correntinha para dar altura. E sobre a primeira correntinha, eu começo o meu ponto baixo. Passo a agulha pelo ponto de base e puxo uma laçada para fora. Aqui você terá então 2 laçadas na sua agulha. Laço de novo e arremato os 2 pontos. Novamente, passo a agulha pelo ponto de base e puxo a laçada para fora. Laço de novo e arremato, segundo ponto baixo. E assim eu vou executando a quantidade de pontos baixos necessárias para a execução em questão. Aqui eu preciso de 10 pontos baixos. Observe que eu sempre passo a agulha pelo ponto de base, um ponto de base de cada vez, nunca repito, porque não é isso que foi pedido. E com uma nova laçada é que eu arremato as 2 que estão na minha agulha. Assim eu vou então criando o meu ponto baixo. Aqui eu já estou chegando no final da minha carreira, olha aqui, e pontos baixos. Na sequência, veremos o meio ponto alto, que é representado normalmente desta forma nos gráficos. Novamente, precisamos nos ater à legenda da nossa execução. Dá uma olhada na legenda, como é que ela te apresenta, porque pode haver algum tipo de variação. E como que esse meio ponto alto se apresenta no nosso gráfico? Olha lá, então você tem, para cada ponto baixo executado, um meio ponto alto. Então, a mesma quantidade de pontos baixos será a mesma quantidade de meio pontos altos. Bom, se aqui nessa carreira eu me preocupei com a altura, lógico que aqui também deverá existir esta preocupação. Porém, a altura do ponto baixo é diferente da altura do meio ponto alto, que é quase que o dobro, né, do ponto baixo. Como que eu faço então para igualar esta altura e não ter um trabalho torto? Novamente eu adiciono correntinhas, mas ao contrário do ponto baixo, que foram uma, eu adicionarei 2 para dar a altura do meu meio ponto alto. Uma vez que as 2 foram executadas, eu começo a execução do meu meio ponto alto sobre o primeiro ponto baixo. Então eu farei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meio pontos altos. Vamos lá. A próxima carreira trata de meio ponto alto. E como nós já vimos, vou adicionar 2 correntinhas para obter a altura necessária e manter a minha execução plana, sem nenhuma deformidade. Então, olhe lá, faço a primeira correntinha, faço a segunda correntinha. Agora eu viro o trabalho, porque eu estou continuando, eu estou dando continuidade na mesma execução. Laço, passo a agulha sobre o primeiro ponto de base e uma nova laçada deverá ser tirada deste ponto. 3 pontos na agulha. Laço novamente e arremato tudo. Este arremate, que leva todos os pontos de uma vez só, é que me dá o meu meio ponto alto. Novamente, laço, passo pelo ponto de base, puxo a laçada para fora, laço e arremato tudo. Laço,
ponto de base, nova laçada puxada para fora, laço e arremato tudo. Novamente, laço, ponto de base, laçada para fora, laço, arremato tudo. E assim nós vamos continuando até obter a quantidade de pontos desejados. Lembrando que aqui, nesta demonstração, estamos trabalhando com 10 pontos por carreira. E neste momento, estamos então na nossa segunda carreira, retomando que a primeira carreira foi de pontos baixos. A segunda está sendo trabalhada em meio pontos altos. E aqui eu tenho a minha segunda carreira com meio pontos altos.